Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mamãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu vim em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tem de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde ao Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Vamos dar início à leitura do livro de Maria Valtorta, de uma mística italiana, né? É o Evangelho como me foi revelado. Então, vou dar início à leitura desse abençoado livro, né? Dessas revelações, dessas visões que essa mística teve sobre toda a vida de Jesus, né? Sobre o nascimento de Nossa Senhora, o nascimento de Jesus, todo o Evangelho, né? Tudo que está escrito ali na Bíblia. Então, ela vem narrar com detalhes, né? De tudo que aconteceu. Nascimento e vida escondida de Maria e de Jesus. Introdução. Deus quer um seio sem mácula. Deus me possuiu no princípio de seus caminhos. Salomão, Provérbios capítulo 8, versículo 22. Assim ela começa a narração, né, a escrever, no dia 22 de agosto de 1944. Jesus me ordena. Pega um caderno todo novo, copia na primeira folha o ditado do dia 16 de agosto. Neste livro se falará dela. Obedeço e copio. 16 de agosto de 1944. Jesus diz: hoje escreve apenas isto. A pureza na sua expressão máxima tem o tal valor que torna o seio de uma criatura capaz de conter o que não podia ser contido. A Santíssima Trindade desceu com a sua perfeição em um pequeno espaço, habitando-o com as suas 3 pessoas, encerrando lá o seu infinito, sem diminuir-se com isso, pois o amor da Virgem e a vontade de Deus dilataram este espaço até transformá-lo no céu. Eis como essas características se manifestaram. Assim como no 6º dia, o Pai recria a criatura, tendo uma filha digna e verdadeira, feita a sua perfeita semelhança. A imagem de Deus estava estampada em Maria, de tal modo que só no primogênito do Pai lhe era superior. Maria pode ser chamada a segundogênita do Pai, porque pela perfeição que lhe foi dada e sabida conservar, foi dignidade de esposa e mãe de Deus, e também de rainha do céu. Vem depois do Filho do Pai, no seu eterno pensamento, que ab eterno nela se compraz. O Filho, sendo também para ela filho, ensinando-a
por mistério de graça, a sua verdade e sabedoria, quando ainda não era mais que um embrião que lhe crescia no ventre. O Espírito Santo aparecendo entre os homens por uma antecipada Pentecostes, por uma prolongada Pentecostes, amou naquela que amou. Consolação dos homens pelo fruto do seu ventre e satisfação pela maternidade do Santo. Deus, para manifestar-se aos homens da forma nova e completa que inicia a era da redenção, não escolheu para seu trono um astro do céu, nem o palácio real de um poderoso. Não quis nem mesmo as asas dos anjos como base para seus pés. Quis um seio sem mácula. Eva também tinha sido criada sem mancha, mas espontaneamente quis corromper-se. Maria, tendo vivido no mundo corrupto, Eva, ao contrário, vivera no mundo puro. Não quis prejudicar a sua inocência, nem mesmo com um pensamento voltado ao pecado. Sabia que o pecado existe. Viu os vultos diversos e horríveis. Viu todos. Até o mais horrendo vício, o deicídio. Mas os conheceu para espiá-los e ser eternamente aquela que tem piedade dos pecadores e ora por suas redenções. Este pensamento será a introdução a outras coisas santas que darei para teu conforto e de muitos outros. Joaquim e Ana fazem um voto ao Senhor. 22 de agosto de 1944. Vejo no interior de uma casa, nela está sentada, junto a um tear, uma mulher de idade. Diria ao vê-la com os cabelos antes pretos, agora grisalhos, e no rosto não enrugado, mas já cheio daquela seriedade que vem com os anos, que ela possa ter entre 50 e 55 anos, não mais. Ao indicar estas idades femininas, me baseio no rosto de minha mãe, cuja imagem tenho mais que nunca presente nesses dias que me lembram os seus últimos dias junto a meu leito. Depois de amanhã, fará um ano que não a vejo mais. Minha mãe tinha um rosto jovial, sob os cabelos precocemente embranquecidos. Aos 50 anos eram brancos e pretos como no fim de sua vida. Mas exceto a maturidade do olhar, nada denunciava os seus anos. Por isso poderia errar também ao dar às mulheres idosas um certo número de anos. Esta que vejo tecer, em uma sala toda clara de luz, que penetra da porta escancarada sobre um grande pomar, diria um sítiozinho porque se estende no sobe e desce, até uma encosta verde. É bonita em seus traços decididamente hebreus. Olhos negros e profundos, que não sei porquê me lembram de São João Batista. Mas este olhar, sendo altivo como o de uma rainha, é doce também. Como se sobre o seu coruscar, semelhante a de uma águia, fosse estendida no tênue véu azul, doce e apenas um pouco triste, como de quem pensa e lamenta as coisas perdidas. A tez é morena, mas não excessivamente. A boca, levemente grande, é bem desenhada e está parada no gesto austero, que, porém, não é duro. O nariz é comprido e delicado, levemente inclinado para baixo. Um nariz aquilino que fica bem com aqueles olhos. É robusta, mas não gorda, bem proporcionada e creio que alta, a julgar de como aparece sentada. Parece-me que está tecendo uma cortina ou um tapete. As lançadeiras multicolores correm rápidas sobre a trama que é marrom escuro, e o que já está feito mostra um vago entrelaçamento de galões e rosáceas, nos quais verde, amarelo, vermelho e azul profundo se cruzam e se fundem como em um mosaico. A mulher está vestida com uma roupa muito simples e escura, um roxo avermelhado, que parece igual a alguns amores perfeitos. Levanta-se ao ouvir bater a porta, é alta realmente, abre. Uma mulher lhe pede: Ana, queres dar-me a tua ânfora?
eu a encherei para ti. A mulher tem consigo um menininho travesso de 5 anos que se pendura imediatamente nos vestidos da nominada Ana, que o acaricia enquanto vai em um outro cômodo e retorna com uma bonita ânfora de cobre, que oferece à mulher dizendo: Tu és sempre boa com a velha Ana. Deus te recompense por isto e pelos filhos que tens e terás, tu bem-aventurada. Ana suspira. A mulher a olha e não sabe o que dizer por aquele suspiro. Para desviar a compaixão que se compreende e existe, diz: Eu te deixo Alfeu, se não te aborreces. Assim posso andar mais depressa e te encherei muitas moringas e jarras. Alfeu está bem alegre de ficar e explica-se o motivo. Tendo ido embora a mãe, Ana o pega no colo e o leva ao pomar. O levanta até uma parreira de uvas loiras como topázio e diz: Come, come, que são gostosas. E o beija no rostinho sujo de suco de uva que o menino arranca avidamente do cacho. Depois ri com gosto e parece imediatamente mais jovens por causa dos dentes bonitos que aparecem e pela alegria que lhe cobre o rosto, anulando os anos. Quando o menino diz: E agora, o que me dás? Ele a olha com 2 olhos grandes arregalados de um cinzento azul escuro. Ela ri e brinca, inclinando-se sobre os joelhos, dizendo: O que me dás se te dou? Se te dou, adivinha. O menino batendo as mãozinhas diz todo risonho: Beijos, beijos te dou, Ana bonita, Ana boa, Ana mamãe. Ana, ouvindo dizer Ana mamãe, dá um verdadeiro grito de afeto jubiloso e se abraça contra o pequenino, dizendo: Oh, que alegria, querido, querido, querido. A cada querido, um beijo desce sobre a pequena face rósea, e depois vão a uma estante e vai tirando de um prato pãozinhos de mel. Fiz os pãezinhos para ti, beleza da pobre Ana, para ti que me queres bem. Mas diz-me, quanto me queres bem? E o menino, pensando naquilo que mais o impressionou, diz: Tanto quanto amo o templo do Senhor. Ana o beija ainda sobre os olhinhos espertos, sobre a boquinha vermelha, e o menino a toca de leve como um gatinho. A mãe vai e vem com o cântaro cheio e ri sem dizer nada. Ela os deixa ao seu entusiasmo. Entra do pomar um homem ancião, um pouco mais baixo que Ana, com a cabeça de cabelos espessos todos brancos, um rosto claro de barba aparada, com 2 olhos azuis como turquesa entre cílios de um castanho claro quase loiro. Está vestido de marrom escuro. Ana não o vê porque virou-se de costa à porta, e ele vem atrás dela dizendo: E a mim nada? Ana vira-se e diz: Ô Joaquim, terminastes o teu trabalho? Ao mesmo tempo, o pequeno Alfeu lhe abraça os joelhos, dizendo: A ti também, a ti também. Quando o ancião se inclina e o beija, o menino cinge-lhe o pescoço, despeteando-lhe a barba com as mãozinhas e com beijos. Joaquim também tem o seu presente. Tira de trás das costas a mão esquerda e lhe oferece uma maçã tão bonita que parece de cerâmica. Rindo, diz ao menino, que estende as mãozinhas avidamente: Espera que a corte em fatias para ti. Assim não mordes, é maior do que tu. Com um cavinete que carrega a cintura, uma faca de podador, a corta em fatias, parecendo dar de comer a um passarinho no ninho. Tal é o cuidado com que coloca os bocados na boquinha aberta, que mastiga e mastiga. Mas olha só que olhos, Joaquim, não parece 2 pedacinhos do mar da Galileia? Quando o vento da noite lança um véu de nuvem no céu? Ana fala apoiando uma mão nas costas do marido e apoiando-se também levemente a si mesma, no gesto que revela um profundo amor de esposa, um amor intacto, depois de muitos anos de casamento. Joaquim a olha com amor e concorda dizendo: Maravilhosos! E aqueles caracóizinhos, não tem a cor da palha que o sol secou? Olha, entre eles há uma mistura de ouro e cobre. Ah, se tivéssemos tido um menino, teria querido assim, com estes olhos e estes cabelos. Ana está inclinada, aliás, ajoelhada, e com um grande suspiro beija os 2 grandes e belos olhos cinza azulados. Joaquim também suspira, mas quer consolá-la.
Coloca-lhe a mão sobre seus cabelos crespos, embranquecidos e lhe diz: convém ainda esperar, Deus tudo pode. Enquanto se é vivo, um milagre pode acontecer, especialmente quando se ama e se é amado. Joaquim frisa muito as últimas palavras. Mas Ana, calada, desalentada, está com a cabeça inclinada para não mostrar duas lágrimas que descem, e que somente o pequeno Alfeu vê, admirado e angustiado por ver a sua grande amiga chorar, como faz algumas vezes. Levanta a mãozinha e enxuga aquele pranto. Não chores, Ana. Somos felizes assim mesmo, ao menos eu sou, porque tenho a ti. Eu também, mas não te dei o filho. Penso que desagradei ao Senhor, já que me secou as entranhas. Ó minha mulher, em que tu, santa, queres ter-lhe desagradado? Escuta, vamos ainda uma vez ao templo, por este motivo, não só pelos tabernáculos. Façamos uma longa oração. Talvez te aconteça como com Sara ou com Ana de Elcana. Muito esperaram e se acreditaram reprovadas por ser estéreis. Ao invés disso, nos céus de Deus, amadurecia um filho santo para elas. Sorri, minha esposa, o teu pranto me dói mais do que não ter prole. Levaremos Alfeu conosco e o faremos orar. Ele que é inocente, Deus ouvirá a sua e a nossa oração, nos atendendo então. Sim, façamos um voto ao Senhor. Será seu recém-nascido, contanto que nos conceda. Ó, ouvi-lo chamar-me mamãe. E Alfeu, espectador admirado e inocente, eu te chamo assim. Sim, querida alegria, mas tu tens a tua mamãe, e eu não tenho nenhuma criança. A visão termina aqui. Entendo que iniciou o ciclo do nascimento de Maria, e estou muito contente porque eu desejava muito. Penso que também o Senhor ficará contente. Antes que eu começasse a escrever, ouvi a mãe dizer: filha, escreve então sobre mim, todo o teu desgosto será consolado. Enquanto dizia isso, me pousava a mão sobre a cabeça em uma suave carícia. Depois veio a visão. Mas a princípio, ou seja, enquanto não ouvi chamar a senhora de 50 anos por nome, não havia compreendido estar diante da mãe, e por isto da graça do seu nascimento. A festa dos tabernáculos, Joaquim e Ana possuíam a sabedoria. 23 de agosto de 1944. Antes de continuar, faço aqui uma observação. A casa não me parece aquela já bem conhecida de Nazaré. Ao menos o ambiente é muito diferente. Também o pomar é mais vasto. E além disso, pode-se ver os campos. Não muitos, mas enfim alguns. Depois, quando Maria casou-se, havia só o horto vasto, mas limitado a horto. E este quarto que vi, nunca vi em outras visões. Não sei se devo pensar que por motivos pecuniários, os pais de Maria se desfizeram de parte de seus pertences, ou se Maria, saindo do templo, passou para uma outra casa, talvez presenteada por José. Não me lembro se nas visões e lições passadas tive qualquer indício seguro de que a casa de Nazaré fosse a casa nativa. A minha cabeça está muito cansada, e depois, sobretudo, por causa dos ditados, eu me esqueço logo das palavras, mesmo se os comandos me permanecem gravados na mente, e a luz me permanece na alma, mas os pormenores se desvanecem imediatamente. Se depois de uma hora tivesse que repetir aquilo que ouvi, com exceção de uma ou duas frases principais, não saberia mais nada, enquanto que as visões ficam vivas na mente, porque tive de observá-las por mim mesma. Recebo os ditados, as visões, ao invés devo perceber. Por isto, elas ficam vivas no pensamento, pelo esforço em observar as suas fases. Esperava que houvesse um ditado sobre a visão de ontem, em vez disso, nada. Começo a ver e escrevo. Fora dos muros de Jerusalém, sobre as colinas e entre as oliveiras, há uma grande multidão. Parece uma enorme feira, mas não existe bancas e barracões. Não há o vozerio de charlatães e vendedores, nem jogos. Há ali muitas tendas de lã ásperas, certamente impermeáveis, estendidas sobre estacas cravadas ao chão. Ligadas às estacas há ramos verdes que ornam e refrescam,
Outras tendas, ao invés, são de ramos fincados ao chão e, sendo ligadas assim, são como pequenas galerias verdes. Debaixo de cada uma, há pessoas de toda idade e condição, e o falar tranquilo e concentrado interrompido apenas por algum grito de criança. Desce à noite as luzes de candeiazinhas a óleo, já brilham intensamente aqui e ali, pelo acampamento estranho. Ao redor das luzes, algumas famílias consomem a ceia. As mães estão sentadas no chão, com os menores no colo, onde alguns cansados adormecem ainda com um pedaço de pão nos dedinhos róseos, tombando a cabecinha sobre o seio materno, como um pintinho sobre a galinha. As mães terminam de comer como podem com uma das mãos, enquanto a outra segura o filhinho junto ao coração. Outras famílias, ao contrário, não estão jantando ainda e conversam na semi-escuridão do crepúsculo, esperando que a refeição fique pronta. Alguns fogos são acesos aqui e ali, e ao seu redor as mulheres afadigam-se. Alguma cantiga de ninar muito lenta, diria quase lamentosa, embala uma criança que custa adormecer. No alto, um bonito céu sereno torna-se sempre mais azul profundo até parecer um enorme velário, de veludo macio de um azul escuro. Sobre ele, lentamente, invisíveis artífices e decoradores diligentes fixam joias e lamparinas, as quais, isoladas, como bizarras linhas geométricas, deixam sobressair a ursa maior e a menor com a sua forma de carro com a estaca apoiada ao chão. Depois que os bois foram destacados do jugo, a estrela polar ri com todo o seu esplendor. Percebo que é outubro, porque uma voz grave de homem o diz. É bonito este outubro, como poucos o foram. Eis Ana que vende o fogaréu com algumas coisas entre as mãos estendidas sobre um grande pão bem plano que serve também de bandeja. Preso às suas saias está Alfeu, que tagarela com a sua vozinha. Joaquim está na soleira da sua pequena cabana de ramos, falando com um homem de uns 30 anos. Alfeu de longe o saúda com um gritinho agudo, dizendo, papai. Quando Joaquim avista, Ana que se aproxima, apressa-se em acender a candeiazinha. Ana passa com seu porte majestoso entre as fileiras de cabanas. Real, mesmo se humilde. Ana não é soberba com ninguém. Levanta o menino de uma pobre mulher que caiu, exatamente a seus pés, ao tropeçar na sua corrida travessa. Visto que havia sujado o rostinho de terra, ela o limpa, consolando-o porque chora, e o devolve à mãe, que chega correndo e se desculpa. Ana responde, não é nada. Estou contente que não tenha se machucado. É um bonito menino. Quantos anos tem? 3 anos. É o penúltimo e logo terei um outro. Tenho 6 meninos. Agora queria uma menina. Para uma mãe é importante uma menina. O Altíssimo muito te consolou, ó mulher. Ana suspira. E a outra, sim, sou pobre, mas os filhos são a nossa alegria, e os maiorzinhos já ajudam no trabalho. E tu, senhora? Tudo indica que Ana seja de condição mais elevada, pois a outra o notou. Quantas crianças tens? Nenhuma. Nenhuma? Esta não é tua? Não, de uma vizinha muito boa. É o meu conforto. Morreram ou... Não, nunca as tive. A pobre mulher a olha com piedade. Ana se despede com um grande suspiro e vai à sua cabana. Eu te fiz esperar, Joaquim. Uma pobre mulher entreteve-me, mãe de 6 filhos, imagine, e terá outro. Joaquim suspira. O pai de Alfeu chama seu filho, mas este lhe responde, eu fico com a Ana, estou ajudando-a. Todos riem. Deixa-o, ele não me dá aborrecimento. Ainda não está obrigado a observar a lei. Estando aqui ou ali, ele não passa de um passarinho comilão, diz Ana que senta-se com a menina no colo ao qual dá pão com peixe assado. Vejo que antes de dar o peixe, parece estar lhe tirando os espinhos. Depois serve o marido. Ela come por último.
A noite está sempre mais cheia de estrelas e as luzes sempre mais numerosas no campo. Depois, lentamente, muitos candeeiros se apagam. São daqueles que jantaram antes e que agora se põem a dormir. Também o murmúrio diminui devagar. Vozes de meninos não se ouvem mais. Só alguma criança de peito faz ouvir a sua vozinha de cordeirinho buscando leite da mamãe. A noite sopra o seu hálito sobre as pessoas, apagando desgostos e lembranças, esperanças e rancores. Aliás, talvez Joaquim e Ana sobrevivam tranquilizados, seja no sono que no sonho. Ana o diz ao marido enquanto embala Orfeu, que começa a dormir em seus braços. Esta noite sonhei que no próximo ano eu virei à Cidade Santa para 2 festas, ao invés de uma. E uma será a dádiva da minha criança ao templo, ó Joaquim. Espera, espera, Ana. Não ouvistes outra coisa? O Senhor não te segredou nada em teu coração? Nada, somente o sonho. Amanhã é o último dia de oração. Todas as ofertas já foram feitas, mas a renovaremos ainda amanhã, solenemente. Convenceremos Deus com o nosso amor fiel. Eu penso sempre que te acontecerá o mesmo que com a Ana de Elcana. Queira Deus, e que houvesse logo alguém que me dissesse, vá em paz. O Deus de Israel te concedeu a graça que pedistes. Se a graça vier, o teu menino dir-te-á, mexendo-se pela primeira vez no teu ventre, e será voz de inocente, por isto, voz de Deus. Agora o campo cala-se no escuro. Ana também devolve Orfeu a cabana, contígua e põe sozinho sobre a enxerga de feno próximo aos irmãozinhos que já dormem. E depois deita-se ao lado de Joaquim, e também a sua lamparina se apaga. Uma das últimas estrelinhas da terra. Ficam mais bonitas as estrelas no firmamento a velar sobre todos que dormem. Jesus diz: os justos são sempre sábios, porque sendo amigos de Deus, vivem em sua companhia e são instruídos por Ele, que é infinita sabedoria. Os meus avós eram justos e por isso tinham a sabedoria. Podiam dizer com verdade quando diz o livro, cantando os louvores da sabedoria no livro. Eu a amei e a procurei desde a juventude, e procurei torná-la minha esposa. Ana de Arão era a mulher forte de quem fala o nosso avô. E Joaquim, da estirpe do rei Davi, não tinha procurado tanta formosura ou riqueza quanto a virtude. Ana possuía uma grande virtude, todas as virtudes reunidas num maço perfumado de flores, para tornar-se uma única lindíssima coisa, a virtude. Uma virtude real, digna de estar perante o trono de Deus. Joaquim tinha portanto desposado 2 vezes a sabedoria, amando-a mais que qualquer outra mulher. A sabedoria de Deus encerrada no coração da mulher justa. Ana de Arão não procurara outra coisa senão unir a sua vida à de um homem reto. Certa de que na retidão está a alegria das famílias. Sendo a insígnia da mulher forte, não lhe faltava nada a não ser a coroa dos filhos. Glória da mulher casada, justificação do casamento, do qual fala Salomão. A sua felicidade não lhe faltavam senão os filhos. Flores da árvore que se une à árvore vizinha, obtendo-se a abundância de novos frutos, na qual 2 bondades se fundem em uma, pois também do lado do esposo nunca lhe viera nenhuma desilusão. Ela, agora a caminho da velhice, há decênios mulher de Joaquim, era sempre para ele a esposa de sua juventude, a sua alegria, a serva tão querida. A graciosa gazela, cujas carícias tinham sempre o fresco encanto da primeira noite de núpcias e fascinavam docemente seu amor, mantendo-o fresco como uma flor que o orvalho umedece ardente como fogo, constantemente alimentado. Por isto, em suas aflições por não terem filhos, um dizia ao outro palavras de consolo em pensamento e em cuidados. Quando chegou a hora, a sabedoria eterna, depois de tê-los instruído na vida, os iluminou com os sonhos da noite, alvorada do poema de glória que devia provir deles,
Maria Santíssima, a minha mãe. Se na sua humildade não pensaram nisto, seus corações, porém, tremeram de esperança ao primeiro sinal evidente da promessa de Deus. Nas palavras de Joaquim já havia certeza. Espera, espera. Convenceremos Deus com o nosso amor fiel. Sonhavam com um filho. Tiveram a mãe de Deus. As palavras do livro da sabedoria parecem escritas para eles. Por ela alcançarei glória perante o povo. Por ela alcançarei imortalidade e deixarei memória eterna àqueles que depois de mim virão. Mas para conseguir tudo isto, tiveram de fazer-se discípulos de uma virtude veraz e duradoura, imune a qualquer acontecimento, virtude de fé, virtude de caridade, virtude de esperança, virtude de castidade. A castidade dos esposos. Eles a possuíram, porque não é preciso ser virgem para ser casto. E os leitos conjugais castos têm a proteção dos anjos, recebendo filhos bons, que fazem da virtude dos pais a norma de suas vidas. Mas agora onde estão esses filhos? Hoje não se quer mais filhos, e não se quer tampouco a castidade. Por isso eu digo que o amor e o leito conjugal estão profanados. Ana, com o cântico, anuncia que será mãe. No seu ventre está a alma imaculada de Maria. 24 de agosto de 1944. Revejo a casa de Joaquim e Ana. Nada mudou no seu interior. Se tirarem os muitos ramos floridos, colocados em ânforas aqui e ali, fruto das podas feitas nas árvores do pomar em flor, uma nuvem que varia do branco neve ao vermelho de certos corais. O trabalho de Ana também é diferente, sobre um tear menor. Ela tece algumas bonitas telas de linho e canta, cadenciando o movimento do pé com o canto. Canta e sorri. A quem? A si mesma. Há alguma coisa que ela vê no seu interior. Eis o canto, lento mas alegre, que escrevi à parte para segui-lo, porque o repete muitas vezes, deleitando-se nisso, sempre mais forte e segura, como quem encontrou o ritmo no seu coração. Primeiro murmura em surdina, depois segura, canta mais veloz e alto. Aqui o transcrevo porque na sua simplicidade é muito doce. Glória ao Senhor onipotente, que dos filhos de Davi teve amor. Glória ao Senhor. A sua suprema graça do céu me visitou. A velha planta colocou novo ramo e eu sou bem-aventurada. Pela festa das luzes, a semente lançou a esperança. Ora, a fragrância de Nissan o vê brotar. Como a amendoeira, na minha carne floresce a primavera. O seu fruto, nesta tarde, ela sente transportar. Naquele ramo há uma rosa, há um pomo do mais doces. Há uma estrela reluzente, há uma criança inocente. Há a alegria da casa do esposo e da esposa. Louvor a Deus, ao meu Senhor, que teve piedade de mim. A sua luz me disse, uma estrela virá a ti. Glória, glória. Será teu este fruto da planta, primeiro e derradeiro, santo e puro como dádiva do Senhor. Teu será, por causa dele, vem alegria e paz sobre a terra. Voa, ó lançadeira, o fio se aperta sobre o tecido da criança. Ele nasce, a Deus glorioso, vá ao canto do meu coração. Joaquim entra quando ela está para repetir pela 4ª vez o seu canto. Está feliz, Ana? Pareces-me um pássaro que viu a primavera. Que canto é este? Nunca ouvi. De onde ele vem? Do meu coração, Joaquim. Ana levanta-se e agora se dirige até o esposo, toda risonha. Parece mais jovem e mais bonita. Não te imaginava poetisa, diz o marido olhando-a com clara admiração. Não pareciam 2 esposos idosos. Em seus olhares estendiam uma ternura de jovens esposos. Vindo do fundo do pomar, ouvindo-te cantar. Eram anos que não ouvia tua voz de rolinha enamorada. Queres repetir-me aquele canto? Eu repetiria, mesmo que tu não me pedistes. Os filhos de Israel sempre confiaram ao canto os clamores mais verdadeiros de suas esperanças, alegrias e dores.
Eu confiei ao canto o cuidado de dizer-me e dizer-te uma grande alegria. Sim, também dizer a mim mesma, porque é uma coisa imensa que, por quanto esteja certa, parece-me ainda não ser verdadeira. E começa o canto, mas chegando ao ponto, sobre aquele ramo há uma rosa, há uma maçã da mais doce, há uma estrela. A sua voz bem entoada, de contrato, fez-se primeiro trêmula, depois se rompe com um soluço de alegria. Olha Joaquim e, levantando os braços, grita: Sou mãe, meu deleite! E se refugia no seu coração entre os braços que ele estendeu para encerrarem em torno de sua feliz esposa. O mais casto e feliz abraço que eu jamais vi, desde que entrou no mundo, casto e ardente na sua castidade. E a doce repreensão entre os cabelos grisalhos de Ana. E não me dissestes antes, porque queria estar certa, velha como sou, saber-me mãe? Não podia acreditar ser verdade. Não queria dar-te uma desilusão mais amarga ainda. Desde fim de dezembro, sinto fazer-se novas as minhas profundas entranhas e brotar, como posso dizer, um novo ramo. Mas agora sobre aquele ramo está seguro o fruto. Vês? Aquele tecido já é para aquele que virá. Não é linho que compraste em outubro em Jerusalém? Sim, eu teci depois, enquanto esperava. Esperava porque no último dia, enquanto orava no templo, o maior tempo que pudesse uma mulher ficar na casa de Deus até a noite. Tu te recordas que eu dizia, ainda um pouco. Não podia afastar-me dali sem receber a graça. Pois bem, na sombra que já descia do interior do lugar sagrado, que eu olhava com atração de alma para arrancar uma anuência do Deus presente, vi partir uma luz, uma centelha de luz maravilhosa. Era alva como a lua, contudo, tinha em si as luzes de todas as pérolas e pedras preciosas que existem sobre a terra. Parecia que uma das estrelas preciosas do véu, daquelas estrelas postas sob os pés dos querubins, se desprendesse uma e se tornasse esplêndida de uma luz sobrenatural. Parecia partir um fogo para além do véu sagrado, proveniente da própria glória, vindo a mim veloz, e ao cortar o ar cantasse com voz celeste, dizendo: O que pedistes, vem a ti. É por isso que eu canto, uma estrela virá a ti. Que filho será esse nosso, que se manifesta como luz de estrela no templo? O que diz, eu sou, na festa das luzes? Que filho fez que tu venhas visto em mim uma nova Ana de Elcana? Como chamaremos a nossa criança, que doce como o canto de águas ouço falar-me no ventre, com o seu pequeno coração que bate como de uma rolinha apanhada na cavidade das mãos? Se for menino, o chamaremos Samuel. Se for menina, Estrela. A palavra que fortaleceu teu canto para dar-me a alegria de saber-me pai. A forma que escolheu para manifestar-se entre a sacra sombra do templo. Estrela, a nossa estrela, porque não sei, penso que seja mesmo a menina. Parece-me que carícias tão doces não possam vir senão de uma docíssima filha. Eu não a carrego, não tenho nenhum sofrimento. É ela que me carrega sobre uma vereda azul e florida, como se eu estivesse amparada pelos santos anjos e a terra já estivesse longe. Sempre ouvi as mulheres dizerem que conceber e gerar é sinônimo de dor. Mas eu não tenho dor. Sinto-me forte, jovem, fresca, mais do que quando te dei a minha virgindade na juventude distante. Filha de Deus, visto que é mais de Deus do que nossa, aquela que nasce de um tronco árido, não dá dores à sua mãe. Ela traz somente paz e bênção, os frutos de Deus, seu verdadeiro Pai. Então a chamaremos Maria, estrela do nosso mar, pérola felicidade, o nome da primeira grande mulher de Israel. Mas esta não pecará nunca contra o Senhor, e só ele dará seu canto, porque a ele é oferecida como hóstia antes de nascer. A ele é oferecida assim, homem ou mulher que seja, depois de nos alegrarmos por 3 anos com a nossa criança, nós a daremos ao Senhor, hóstia também nós com ela, pela glória de Deus.
Não vejo e nem ouço mais nada. Jesus diz: a sabedoria, depois de tê-los iluminado com os sonhos da noite, desceu aquela que é vapor da virtude de Deus, certa emanação da glória do Onipotente, e tornou-se palavra para a estéril, aquele que agora via próximo seu tempo de redimir eu, o Cristo, neto de Ana, quase 50 anos depois, mediante a palavra, farei milagres sobre as estéreis e as doentes, sobre as endemoniadas, sobre as desoladas, sobre todas as misérias da terra. No entanto, pela alegria de ser uma mãe, eis que murmuro misteriosamente a palavra na sombra do templo, que continha as esperanças de Israel. Templo agora, no limiar da sua vida, porque o novo e verdadeiro templo não contém mais as esperanças de um povo, mas a certeza de um paraíso para o povo de toda a terra, por todos os séculos até o fim do mundo. Paraíso que está para vir sobre a terra. E esta palavra opera o milagre de tornar fecundo o que era infecundo. Dar-me uma mãe que não teve apenas ótima proveniência, como era seu destino, nascida de 2 santos. Não teve somente um aumento contínuo da bondade pelo seu bem-querer. Não teve somente o corpo imaculado, teve também o espírito imaculado, sendo única entre as criaturas. Tu vistes a geração contínua das almas de Deus. Agora imagines qual deva ser a beleza desta alma que o Pai almejou antes que o tempo existisse, desta alma que constituía as delícias da Trindade, que ardia por enfeitá-la com as suas dádivas para lhe fazer um dom a si mesma. Ó toda santa, que Deus criou para si e depois para o refúgio dos homens, portadora do Salvador, tu foste a primeira salvação. Paraíso vivente, com teu sorriso, começaste a santificar a terra. A alma criada para ser a alma da Mãe de Deus, quando de uma mais viva palpitação do trino amor, brotou esta centelha vital, jubilar os anjos porque o paraíso nunca vê luz mais viva, como pétala de uma empírea rosa, uma pétala imaterial e preciosa, que era joia e chama, que era o hálito de Deus que descia para animar uma carne diferente das outras, que descia com fogo tão potente que a culpa não pôde contaminá-la, atravessando os espaços e encerrando-se no seio santo. Ainda sem saber, a terra já tinha sua flor, a verdadeira, única flor que floresce eternamente. Lírio e rosa, violeta e jasmim, girassol e ciclame, fundidos juntos. E com essas todas as flores da terra numa única flor, Maria, na qual se reúne toda virtude e graça. Em abril, a terra da Palestina parecia um enorme jardim. As fragrâncias e as cores davam delícia ao coração dos homens, mas a rosa mais bonita ainda era desconhecida. Ela já era florescente a Deus no segredo do ventre materno, já que minha mãe amou desde que foi concebida. Mas só quando a videira dá o seu sangue para fazer vinho e o perfume dos mostos açucarado e forte, enche a eiras e as narinas. Ela iria sorrir primeiro a Deus e depois ao mundo, dizendo com o seu sorriso super inocente: eis que a videira é que vos dará o cacho espremido na prensa, como remédio eterno contra o vosso mal, está entre vós. Eu disse: Maria amou desde que foi concebida. O que dá ao Espírito luz e conhecimento? A graça. O que leva à graça? O pecado de origem e o pecado mortal. Maria, aquela sem mácula, nunca foi despojada da lembrança de Deus, da sua proximidade, do seu amor, da sua luz, da sua sabedoria. Ela pôde, por isto, compreender e amar, até quando era apenas carne em torno de uma alma imaculada que sempre amou. Depois faço-te contemplar mentalmente a profundidade da virgindade de Maria. Terás uma vertigem celeste, como quando te fiz entender a nossa eternidade. Por enquanto, considera apenas como o trazer no ventre uma criatura isenta da mácula da ausência de Deus. Dá à mãe uma inteligência superior e a transforma em um profeta, mesmo tendo esta mãe concebido natural e humanamente. O profeta da sua filha, que a chama filha de Deus.
Imagina o que seria se pais inocentes concebessem filhos inocentes, assim como Deus gostaria. Ó homens, que vos dizeis semelhantes ao super-homem, mas com os vossos vícios vos assemelhais unicamente ao superdemônio. Neste exemplo teríeis encontrado o meio de chegartes ao super-homem. Saber permanecer sem a contaminação de Satanás para deixar a Deus a administração da vida, do conhecimento, do bem, não desejando mais do que isto, que é pouco menos que o infinito. Deus vos teria dado o poder de gerar em uma contínua evolução até a perfeição, filhos que fossem homens no corpo e filhos na inteligência, no espírito. Ou seja, triunfadores fortes, gigantes contra Satanás, que seria derrubado muitos milhares de séculos antes da hora em que o será, junto a todo o seu mal. Nascimento de Maria, a sua virgindade no eterno pensamento do Pai. 26 de agosto de 1944. Vejo Ana sair do pomar, apoia-se ao braço provavelmente de uma parente, porque me assemelha a ela. Está muito volumosa e parece afadigada, talvez pelo afã, parecido com o que eu sinto agora. Embora o pomar esteja na sombra, o ar ali está quente e pesado. Um ar que se poderia cortar como uma massa mole e quente, de tão denso sob o impiedoso céu de um azul embaraçado, pela poeira suspensa nos espaços. Faz tempo que deve ter havido estiagem, porque a terra onde não é irrigada está literalmente reduzida a uma poeira finíssima, quase branca, de um branco levemente tendente a um rosa escuro. Mas para o marrom ao pé das plantas ou ao longo dos breves canteiros, onde banhadas crescem fileiras de hortaliças em torno das roseiras. Aos jasmineiros, outras flores que estão ao lado de uma parreira bonita, cortando pela metade do jardim, até o início dos campos, despojados de gramináceas. Também a relva do prado assinalando o fim da propriedade. Está chamuscada e rala. Só as margens dela, onde é uma cerca de espinheiro alvar selvagem, marcado pelos rubis dos pequenos frutos, a grama é mais verde e espessa. Ali estão as ovelhinhas com o pequeno pastor, à procura de pasto e de sombra. Joaquim está ao redor das fileiras e das oliveiras. Com ele há 2 homens que o ajudam. Mesmo ancião, Joaquim é ágil e trabalha com gosto. Estão abrindo pequenos cercados nos limites de um campo, para dar água às plantas sequiosas. A água abre o caminho borbulhando entre a relva e a terra abrasada, e se estende em anéis que com um momento parece de um cristal amarelado, e depois são só anéis escuros de terra úmida, em torno aos sarmentos e as oliveiras sobrecarregadas. Ana lentamente vai na direção de Joaquim, que quando a vê se apressa a encontrá-la andando pela parreira sombreada, sobre a qual abelhas de ouro zumbem ávidas do açúcar dos grãos de uva branca. Chegastes até aqui? A casa está quente como um forno, e tu sofres. O único sofrimento é desta minha última hora de grávida, o sofrimento de todos os homens e animais. Não te acalores demais, Joaquim. A água que esperamos faz tempo, e que de 3 dias para cá parecia bem próxima. Ainda não veio e o campo queima. É bom para nós que temos a nascente próxima e é muito rica de águas. Abri os canais, um pouco de refrigério para as plantas, que têm as folhas murchas e cobertas de poeira, mas é suficiente só para mantê-las vivas se chovesse. Joaquim, com a ânsia de todos os agricultores, prescruta o céu, enquanto Ana, cansada, se abana com um leque que parece feito com uma folha seca de palma, entrelaçada com fios multicolores que a tornam rígida. A parente diz: lá, além do grande Hermon, surgem nuvens velozes, vento do norte, refrescará e talvez trará água. São 3 dias que se levanta e depois cai com um surgir da lua. Será ainda assim. Joaquim está desanimado. Voltemos para casa. Aqui também não se respira. E depois penso que seja bom voltarmos, diz Ana, que parece ainda mais olivácea por causa de uma palidez que lhe veio sobre o rosto. Sofres? Não, mas sinto aquela grande paz que senti no templo,
quando me foi dada a graça e que senti ainda quando soube que seria mãe. É como um êxtase, um doce sono do corpo enquanto o espírito jubila e se aplaca em uma paz sem comparação humana. Eu te amei, Joaquim, e quando entrei na tua casa e disse a mim mesma, sou esposa de um justo. Tive paz e assim todas as vezes que o teu amor providencial cuidou da tua Ana. Mas esta paz é diferente. Veja, eu creio que é uma paz como aquela que devia invadir, como o óleo que se expande e suaviza o espírito de Jacó, nosso pai depois do seu sonho de anjos. E melhor ainda, semelhante à paz jubilosa do Tobias depois de Rafael se manifestou a eles. Se me abandono a apreciá-la, ela sempre cresce mais. É como se eu subisse pelos espaços azuis do céu. E não sei porquê, desde que eu tenho em mim esta alegria pacífica, eu tenho um cântico no coração, aquele do velho Tobias. Parece-me que tenha sido escrito para esta hora, para esta alegria, para a terra de Israel que a recebe, para Jerusalém pecadora e agora perdoada. Mas não rides dos delírios de uma mãe quando digo, agradece o Senhor pelos teus bens e glorifica o Deus nos séculos, a fim de que reedifiques em ti o seu tabernáculo. Eu penso que aquele que reedificar em Jerusalém o tabernáculo do Deus verdadeiro será este que está para nascer. Pensa ainda que não mais do que a cidade santa, mas pela minha criança seja profetizado o destino. Quando o cântico diz, tu brilhará como a luz esplêndida, todos os povos da terra se prostrarão a ti. As nações virão a ti trazendo presentes, em ti adorarão o Senhor e julgarão santa a tua terra, porque dentro de ti invocarão um grande nome. Tu serás feliz nos teus filhos, porque todos serão abençoados e se reunirão ao lado do Senhor. Bem-aventurados aqueles que te amam e regozijam tua paz. E a primeira a regozijar sou eu, a sua mãe, bem-aventurada. Ana empalidece e se inflama como algo trazido pela luz lunar a um grande fogo e vice-versa. Ao dizer essas palavras, doces lágrimas descem sobre suas faces e ela nem as percebe, sorrindo de alegria. E assim vai em direção à casa. Entre o esposo e a parente que a escutam e calam-se comovidos. Apressam-se porque as nuvens, impelidas por um vento forte, galopam e crescem pelo céu, e a planície torna-se escura e estremece por um aviso de temporal. Quando alcançam a soleira da casa, um primeiro relâmpago lívido suga o céu e o barulho do primeiro trovão parece o rufar de um enorme tambor que se mistura ao arpejo dos primeiros pingos sobre as folhas secas. Entram todos e Ana se retira, enquanto Joaquim, alcançado pelos criados, fala da porta, desta longa espera pela água, que é uma bênção para a terra sedenta. Mas a alegria se transforma em temor, porque vem o temporal violentíssimo com raios e nuvens carregadas de granizo. Se a nuvem rompe, a uva e as oliveiras serão esmagadas como pela moeda, pobre de nós. Joaquim tem uma outra ansiedade, pela esposa para a qual chegou a hora de dar à luz o seu filho. A parente o tranquiliza que Ana não sofre absolutamente nada, mas ele está ansioso cada vez que a parente ou outras mulheres, entre as quais a mãe de Alfeu, sai do quarto de Ana para depois voltarem com água quente e bacias e linhos enxutos, junto ao fogo da lareira central, numa cozinha ampla. Joaquim pergunta algo, não se acalmando com as respostas. Também a ausência de gritos de Ana o preocupa. Diz, eu sou homem e nunca vi um parto. Mas lembro-me de ter ouvido dizer que a ausência de dores é fatal. Vem a noite antecipada pela fúria tempestuosa que é violentíssima. Água torrencial, vento, raios, ali tem de tudo, menos o granizo que foi cair em outra parte. Um dos criados percebe a violência e diz, parece que Satanás saiu do inferno com seus demônios. Olha que nuvens negras, sente que cheiro de enxofre no ar, assobios síbilos, vozes de lamento e maldição. Se é ele, está furioso esta noite. O outro criado ri e diz, fugiu-lhe uma grande presa. O Miguel o espancou com uma nova faísca de Deus, e ele ficou com o chifre e o rabo cortado e queimado. Passa correndo uma mulher e grita, Joaquim está para nascer, e foi tudo rápido e feliz.
e desaparece com a pequena ânfora entre as mãos. O temporal para de improviso depois de um último raio tão violento que arremessa contra as paredes 3 homens. E na frente da casa, no chão do horto-jardim, fica como lembrança um buraco preto e fumegante. Ao mesmo tempo, um gemido vem de lá da porta de Ana, gemido que parece o lamento de uma rolinha, que pela primeira vez não pia, mas arrulha. Um enorme arco-íris estende a sua listra em semicírculo sobre toda a amplidão do céu. Surge, ou pelo menos parece surgir, do cume do Hermon que, beijando por uma lama de sol, parece de alabastro de um branco rosado delicadíssimo. Este arco-íris levanta-se até o mais claro céu de setembro e, atravessando por espaços limpos de toda impureza, sobrevoa as colinas da Galileia e a planície que aparece entre 2 árvores de figo, ao sul e depois ainda um outro monte, indo pousar a sua ponta final no extremo horizonte, lá onde uma áspera cadeia de montanhas fecha qualquer outro panorama. Nunca vi isso. Olhai, olhai. Parece que toda a terra de Israel esteja ligada em um círculo. Mas olhai, ali já há uma estrela. Enquanto que o sol ainda não desapareceu. Que estrela! Brilha com um enorme diamante. A lua é toda plena, enquanto que ainda faltam 3 dias para a lua cheia. Mas olhai como resplandece. As mulheres chegam repentinamente, alegres com o embrulhãozinho rosado entre tecidos alvos. É Maria, a mãe, uma Maria pequenina que poderia dormir entre o círculo de braços de um menino. Uma Maria comprida, tanto quanto um braço, uma cabecinha de marfim, tingido de um rosa tênue, com a boquinha de carmim, que já não chora mais, mas faz o instintivo ato de sugar, não pequena, que não se sabe como fará para pegar o mamilo, um narizinho diminuto entre 2 pequenas faces arredondadas, e ao tocá-lo abre-se os olhinhos, 2 pedacinhos do céu, 2 pontinhos inocentes e azuis que olham, mas não veem, entre cílios delicados, de um louro tão intenso que é quase róseo. Também os cabelinhos sobre a cabecinha arredondada são a cor loiro rosado de algumas qualidades de mel quase branco. No lugar de orelhas, 2 conchinhas rosadas e transparentes, perfeitas. E por mãozinhas, o que são aquelas 2 coisinhas que agitam-se no ar e depois vão à boca? Fechadas como agora 2 botões de rosa musgo que separam o verde das sépalas e lhes estende a seda de um tênue rosa. Abertas como agora 2 pequenas joias de marfim, de alabastro ligeiramente rosado, com 5 romãs pálidas no lugar das unhazinhas. Como farão aquelas mãozinhas para enxugar tanto choro? E os pezinhos, onde estão? Por enquanto só um espernear, escondido entre os linhos. Mas eis que a parente senta-se e a descobre. Ó, os pezinhos, compridos uns 4 centímetros, tempo planta, uma concha coralina com dorso, uma concha de um braço e neve com veiazinhas azuis. Tem por dedinhos as obras-primas de escultura liliputiana. São também coroadas por pequenos fragmentos de pálida romã. Mas como se encontrarão sandalinhas tão pequenas para poder estar naqueles pezinhos, quando tais pezinhos de boneca derem os primeiros passos? E como estes mesmos pezinhos farão tão áspero caminho e sustentarão tanta dor deixados debaixo de uma cruz? Mas agora isto não se sabe, e se ri e sorri do seu bater-se e espernear, das perninhas bonitas torneadas, das coxas pequenas que fazem covinhas e dobrinhas, de tanto que são gorduchas, da barriguinha uma taça embocada, do pequeno tórax perfeito sob cuja seda cândida se vê o movimento da respiração, que certamente se ouve. O pai feliz escuta seu peitinho agora e o beija ao ouvir bater um coraçãozinho que é o mais bonito que a terra teve nos séculos dos séculos. Um único coração humano imaculado. E as costas, eis que as viram e se vê a forma dos rins, e depois os ombros gorduchos e a nuca rosada tão forte que a cabecinha se ergue sobre o arco das pequenas vértebras, parecendo a cabecinha de um pássaro que pescruta ao redor
um mundo novo, e tem um gritinho de protesto por ser assim mostrada. Ela, a pura e casta, aos olhos de tantos, ela que homem nenhum a verá nua, a toda virgem, a santa imaculada. Cobre, cobre este botão de flor de lis, que nunca se abrirá sobre a terra e que dará ainda mais bonita que ela a sua flor. Sempre permanecendo botão. Só nos céus o lírio do trino Senhor abrirá todas as suas pétalas, porque no céu não há poeira de culpa que possa involuntariamente profanar aquele candor, porque lá em cima deve ser acolhido à vista de todo o empírio, o Deus trinitário que agora ocultado em um coração sem mácula, entre poucos anos estará nela, Pai, Filho e Esposo. Eis ali de novo, entre os linhos e entre os braços do Pai terreno, com quem ela se assemelha, não agora, agora o esboço de homem. Eu digo que se assemelhará quando mulher. Da mãe não tem nada, do pai a cor da pele, dos olhos e certamente dos cabelos, que se agora são brancos, na juventude eram certamente louros, como dizem as sobrancelhas. Do pai as feições feitas mais perfeitas e gentis por ser ela mulher, a mulher. Do pai o sorriso, o olhar, o modo de mexer-se a estatura. Pensando em Jesus como vejo, acho que Ana deu a sua estatura ao neto e a cor marfim mais carregada da pele, enquanto que Maria não tem aquela imponência de Ana, um palmo mais alto e flexível, mas tem a gentileza do pai. As mulheres também falam do temporal e do prodígio da lua, da estrela, do imenso arco-íris, enquanto junto a Joaquim entram onde está a mãe feliz e lhe entregam a criancinha. Ana sorri a um pensamento. É a estrela, diz. O seu sinal está no céu. Maria, arco de paz. Maria, minha estrela. Maria, lua pura. Maria, nossa pérola. Chama-se Maria? Sim, Maria. Estrela, pérola, luz e paz. Mas também quer dizer amargura. Não temes trazer-lhe desventura? Deus está com ela. Já era dele antes de ser. Ele a conduzirá pelos seus caminhos e toda amargura se transformará em um paradisíaco mel. Agora seja da tua mãe, ainda por pouco, antes de serem todas de Deus. E a visão termina sobre o primeiro sono de Ana, mãe, e de Maria, criança. 27 de agosto de 1944. Jesus diz: surge e apressa-te, pequena amiga. Tenho um desejo ardente de te levar comigo para o azul paradisíaco da contemplação da virgindade de Maria. Sairás com uma alma jovem como se tu também fosses criada há pouco pelo Pai. Uma pequena Eva que ainda não conhece a carne. Sairás com o espírito repleto de luz, porque tu mergulharás na contemplação da obra-prima de Deus. Sairás com todo o teu ser saturado de amor, porque compreenderás como Deus sabe amar. Falar da concepção de Maria, a sem mácula, quer dizer mergulhar-se no azul, na luz, no amor. Vem e lê as suas glórias no livro do Avo. Deus me possuiu no início de suas obras, desde o princípio, antes da criação. Ab eterno. Fui predeterminada no princípio. Antes que fosse feita a terra, ainda não existiam os abismos e eu já era concebida. Nem as nascentes das águas transbordavam, nem os montes tinham se erguido em suas grandes dimensões, nem as colinas eram cadeias montanhosas ao sol, e eu já tinha sido gerada. Deus ainda não tinha feito a terra, os rios e as bases do mundo, e eu era. Quando preparava os céus, eu estava presente. Quando com lei imutável fechou sobre a orla celeste o abismo, quando tornou estável no alto a abóbada celeste e suspendeu as fontes das águas, quando fixava o mar em seus confins e dava leis às águas de não passar os seus limites, quando assentava os fundamentos da terra, eu estava com ele a dispor todas as coisas. Sempre na alegria brincava diante dele continuamente. Brincava no universo. Aplicaram estas palavras à sabedoria, mas a realidade elas falam dela.
A bela mãe, a santa mãe, a virgem mãe da sabedoria, que sou eu que te falo. Eu quis que tu escreveste o primeiro verso deste hino no início do livro que fala dela, para que fosse confessada e percebida a consolação e alegria de Deus, a razão do constante, perfeito, íntimo regozijo deste Deus unitrino, que vos guia e ama, que do homem teve tantas razões de tristeza, a razão pela qual Deus perpetuou a graça, mesmo quando a primeira prova merecia ser destruída, a razão do perdão que vocês tiveram. Ter Maria que eu amasse, ó, que bem merecia criar o homem, e deixá-lo viver, e decretar perdoá-lo, para ter a Virgem bela, a Virgem santa, a Virgem imaculada, a Virgem namorada, a filha dileta, a Mãe puríssima, a esposa amorosa. Muito e mais ainda vos deu e vos daria Deus para poder possuir a criatura das suas delícias, o sol do seu sol, a flor do seu jardim. E muito continua a dar-vos por ela, a pedido dela, pela alegria dela, porque a sua alegria se derrama na alegria de Deus, e a aumenta de esplendor, que enche de faísca a luz, a grande luz do paraíso. Cada centelha é uma graça para o universo, para a raça do homem, para os próprios bem-aventurados que respondem-lhes com um grito radiante de aleluia a cada geração de milagre divino, criado pelo desejo do Deus Trino de ver o cintilante riso de alegria da Virgem. Deus quer um rei no universo que ele havia criado do nada. Um rei que pela natureza da matéria fosse o primeiro entre todas as criaturas criadas e dotadas de matéria. Um rei que pela natureza do espírito fosse quase divino, fundido na graça como no seu inocente primeiro dia. Mas a mente suprema, onde são notórios todos os acontecimentos mais distantes em séculos, cuja vista vê incessantemente tudo quanto era, é e será, enquanto contemplo o passado e observo o presente, eis que aprofundo o olhar no último futuro, sem ignorar a morte do último homem, sem confusão nem descontinuidade. Esta mente nunca ignorou o rei criado por ele, para estar ao seu lado, semi-divino no céu, herdeiro do Pai. Ao entrar adulto no seu reino, depois de ter vivido na casa da mãe, a terra como a qual foi feito, durante a sua infância de eterno. Na sua jornada sobre a terra, este rei teria cometido contra si mesmo o delito de matar-se na graça e o latrocínio de furtar-se do céu. Por que então o criara? Certamente muitos se perguntam isto. Teríeis preferido não existir? Este dia não merecia ser vivido por si mesmo, tão pobre, nu e amargo pela vossa maldade, mas para conhecer e admirar a beleza infinita que a mão de Deus semeou no universo? Para quem teria feito estes hastes e plantas que deslizam como setas e flechas, riscando o arco do firmamento? Ou os aparentemente lentos, majestosos na sua corrida como bólidos, presenteando-vos com luzes e estações como se fossem eternos, imutáveis, ainda que em contínua mudança, oferecendo-vos uma página nova para ser lida sobre o azul, toda noite, todo mês, todo ano, quase como dizendo-vos: esquecei-vos do cárcere, deixai as vossas gravuras repletas de coisas obscuras, podres, sujas, venenosas, enganosas, blasfemadoras, corruptoras e elevai, ao menos com o olhar, na ilimitada liberdade dos firmamentos. Tende uma alma azul, olhando com grande serenidade. Criai-vos uma reserva de luz para levar a vossa prisão escura. Lede a palavra que nós escrevemos, cantando o nosso coro sideral mais harmonioso do que acompanhado por um órgão de catedral. A palavra que nós escrevemos brilhando, a palavra que nós escrevemos amando, visto que sempre temos presente aquele que nos quis dar a alegria de existir, e o amamos por nos ter dado este ser, este esplendor, este deslizar, estes sermos livres e belos em meio ao azul suave, além do qual vemos um azul ainda mais sublime, o paraíso, e do qual cumprimos a segunda parte do preceito de amor amando a vós. O nosso próximo universal,
amando-vos, doando guia, luz, calor e beleza. Lede a palavra que nós dizemos, e é aquela sobre a qual regulamos o nosso canto, o nosso resplandecer, o nosso riso. Deus, para quem teria feito aquele líquido azul, que é um espelho para o céu, um caminho para a terra, sorriso das águas, voz das ondas, palavra também essa que como os sussurros de seda, farfalhando com risadinhas de crianças serenas, com suspiro de velhos que lembram e choram, com bofetões violentos e com chifradas, mugidos e estrondos, sempre fala e diz, Deus. O mar é para vós como os céus e os astros. E com o mar, os lagos, os rios, os pântanos, os riachos e as nascentes puras que servem a todos para vós transportar, nutrir, desentear e purificar, e que vos servem, servindo o Criador, sem saírem para fora dos seus limites, afogando-vos como mereceis. Para quem teria feito todas as inumeráveis famílias dos animais, como flores que voam cantando, os servos que correm, que trabalham, nutrição e recreação para vós, os reis? Para quem teria feito todas as inumeráveis famílias das plantas e das flores, que parecem borboletas, que parecem joias e passarinhos imóveis, dos frutos que parecem os cofres de pedras preciosas, como tapetes para vossos pés, proteção para vossas cabeças, recreação útil, alegria para vossa mente, membros, vista e olfato? Para quem teria feito os minerais nas entranhas da terra, os sais dissolvidos nas fontes de águas geladas ou ferventes, as fontes sulfurosas, as iodadas, as alcalinas, não teria sido para que alguém gozasse de tudo, alguém que não era Deus, mas filho de Deus, o homem? Para a alegria de Deus, para as necessidades de Deus, nada era preciso, Deus se basta a si mesmo. Não tem que se contemplar para alegrar-se, nutrir-se, viver e repousar. Tudo o que foi criado não aumentou um átomo a sua infinita alegria, sua beleza, seu poder. Mas tudo ele fez pela sua criatura, que ele quis colocar como rei na sua obra, o homem. Para ver tão grandes obras de Deus e por reconhecimento, para com seu poder, vale a pena viver. Como viventes, deveis ser gratos. Deveríeis ter sido gratos, mesmo se não tivesseis sido redimidos, hoje ou no fim dos séculos, porque não obstante tenhais sido os primeiros, singularmente sois até hoje prevaricadores, soberbos, luxuriosos, homicidas. Mas Deus ainda vos concede sabor de gozar das belezas do universo e da bondade do universo, e vos trata como se fosseis bons, filhos bons, aos quais tudo é ensinado e concedido, a fim de tornar-lhes mais doce e sadia a vida. Quanto sabeis vós, o sabeis pela luz que Deus vos deu. Tudo quanto descobris, vós o descobris porque Deus vos indica no bem. Porque os outros conhecimentos e descobertas que têm o sinal do mal, vêm do mal supremo, Satanás. A mente suprema que nada ignora, antes ainda que o homem existisse, sabia que o homem por si mesmo teria sido um ladrão e um homicida. E já que a bondade eterna não tem limites, antes que acontecesse a culpa, pensou no meio para anulá-la. E o meio seria eu. E o instrumento para fazer do meio um instrumento operante seria Maria. Assim é que a Virgem foi criada no pensamento sublime de Deus. Todas as coisas foram criadas para mim, filho dileto do Pai. Eu, como rei, deveria ter tido sob meus pés, de rei divino, tapetes e joias como nenhum palácio real jamais teve. Cantos, vozes, servos e ministros tão numerosos ao redor de minha pessoa, que nenhum soberano jamais teve. Flores, pedras preciosas, todo sublime, o grandioso, o gentil, o minucioso, tudo o que é possível buscar no pensamento de um Deus. Mas eu devia ser carne, além de ser espírito. Carne para salvar a carne, carne para sublimar a carne, levando-a para o céu, muitos séculos antes da hora. Porque a carne habitada pelo Espírito é a obra-prima de Deus, e por ela o céu fora feito. Para ser carne, eu tinha necessidade de uma mãe. Para ser Deus, eu tinha necessidade de que meu pai fosse Deus.
Eis que então Deus criou para si uma esposa e lhe disse: Vem comigo ao meu lado, vê tudo quanto eu faço pelo nosso filho. Olhe, rejubila-te, Virgem eterna, menina eterna, que o teu riso encha todo este empírio, e dê aos anjos a nota inicial, e ensina ao paraíso uma harmonia celeste. Eu olho para ti e te vejo como serás, ó mulher imaculada, que por enquanto és apenas espírito, o espírito em que me deleito. Olho para ti e dou o azul do teu olhar ao mar e ao firmamento, a cor dos teus olhos, cabelos ao trigo, a tua candura ao lírio, o tom rosa e a rosa, semelhante à tua pele de seda. Imito nas pérolas os teus dentes graciosos, olhando tua boca, faço os doces morangos, ponho na voz rouxinóis as tuas notas, e na das rolinhas o teu pranto. Ainda lendo os teus futuros pensamentos, ouvindo as palpitações do teu coração, eu encontrei os modelos de arte para criar. Vem, minha alegria, habita os mundos para divertimento teu, enquanto fores a luz que se move em meu pensamento. Teus hão de ser os mundos pelo teu sorriso, tuas as belas formações das estrelas e o colar dos astros todos. Coloca a lua sob teus pés gentis, cinge-te com o cinto de estrelas da Via Láctea. As estrelas e os planetas são para ti, vem e diverte-te, vendo as flores que serão o divertimento do teu menino, servindo de almofada para o filho do teu ventre. Vem e ver como se criam as ovelhas e os cordeiros, as águias e as pombas. Fica perto de mim, enquanto eu faço como os vasos, os mares e os rios, enquanto ergo as montanhas e enfeito com a neve e as florestas, enquanto semeio as searas, as árvores, as videiras, enquanto faço para ti a oliveira, minha rainha de paz, para ti a videira, meu sarmento, que levará o cacho eucarístico. Corre, voa, jubila-te, ó minha beleza, e que o mundo todo que vai sendo criado de hora em hora aprenda contigo a me amar, ó amorosa, e se torne mais bonito com teu sorriso, ó mãe do meu filho, rainha do meu paraíso, amor do teu Deus. Vendo o erro e olhando para sem erro, diz ainda: Vem a mim, tu que anulas a amargura da desobediência, da ingratidão, da fornicação humana com Satanás. Eu terei contigo a desforra sobre Satanás. Deus, Pai Criador, criara o homem e a mulher com uma lei de amor tão perfeita que não podeis nem ao menos compreender. E vós vos enganais ao pensar como teria parecido a raça humana, se o homem não tivesse alcançado pelo ensinamento de Satanás. Olhai as plantas que produzem frutos e semente. Por acaso elas conseguem ter semente e fruto por meio de uma fornicação? Ou de uma fecundação em cada 100 encontros conjugais? Não. Da flor masculina sai o pólen. Guiado por um complexo de leis meteóricas e magnéticas, vai o ovário da flor feminina. Esta se abre, o recebe e produz, não se suja e o rejeita depois, como vós fazeis, para poder desgozar no dia seguinte da mesma sensação. Depois de produzir, não floresce até a próxima estação, e quando floresce é para reproduzir. Olhai os animais todos, já viste algum animal, macho ou fêmea, ir um ao outro para algum abraço estéril? Ou só para algum encontro lascivo? Não. De perto ou de longe, voando ou rastejando, pulando ou correndo, eles vão quando chega a hora, ao rito fecundativo, e não se subtrai a isso para ficarem só no prazer. Mas vão além, vão até as consequências sérias e santas, que conduzem à geração da prole, o único escopo que no homem semideus, pela origem da graça, que eu restituí inteira, deveria fazê-lo aceitar a animalidade do ato necessário, uma vez que descesse um grau no nível do animal. Vós não fazeis como as plantas e os animais. Vós tivestes por mestre Satanás, pois o escolhestes e o desejais. As obras que praticais são dignas do mestre que quiseste ter. Mas se tivesseis sido fiéis a Deus, teriais tido santamente, sem dor, a alegria de filhos, sem vos esgotardes em cópulas obscenas, indignas, que os próprios animais não conhecem, os animais que não têm alma racional e espiritual. Ao homem e à mulher depravados por Satanás, Deus quis opor o homem nascido de uma mulher, tão purificada por Deus, a ponto de poder gerá-lo sem relação com o homem. Flor que gera flor sem necessidade de semente.
mas apenas com um beijo do sol sobre o cálice inviolado do lírio que é Maria. A desforra de Deus, solta os teus silvos de inveja, ó Satanás, enquanto ela está nascendo. Esta menina te venceu, antes que tu fosses o rebelde, o tortuoso, o corruptor. Já estavas vencido, e ela é a tua vencedora. 1000 exércitos alinhados nada podem contra o teu poder, e contra as tuas couraças caem as armas das mãos dos homens. Ó perene, e não há vento que possa dispersar o mau cheiro do teu hálito. No entanto, este calcanharzinho de criança tão rosado, que parece o interior de uma camélia também rosada, tão liso e tão macio que a seda é áspera comparada a ele. Tão pequenino que poderia caber no cálice de uma tulipa e usá-la como sapatinho. Eis que ele te pisa sem medo e te confina em teu antro. Eis que só o seu vagido já se põe em fuga. A ti que não tens medo dos exércitos, ó hálito dela purifica o mundo do teu fedor. Estás derrotado, só o nome dela, só o seu olhar, só a sua pureza já são uma lança. Um fulgor de raio, uma enorme pedra que te transpassam, que te abatem, que te aprisionam no teu covil do inferno. Ó maldito que tiraste a Deus e a alegria de ser pai de todos os homens criados. Foi inútil, pois, teres corrompido os que haviam sido criados inocentes, levando-os a conhecer e a conceber sinuosidades da luxúria, privando Deus de ser o doador dos filhos, em suas diletas criaturas, dando-lhes regras que, se respeitadas, teriam mantido sobre a terra um equilíbrio entre os sexos e as raças capaz de evitar guerras entre os povos e desventuras entre famílias. Obedecendo, teriam conhecido o amor. Só obedecendo, teriam conhecido e conservado o amor, uma posse plena e tranquila desta emanação de Deus, que do sobrenatural desce ao inferior, para que também a carne se alegre santamente. Esta que está ligada ao Espírito, criada por aquele que criou o Espírito. Agora o vosso amor, ó homens, os vossos amores o que são? Ou libidinagem vestida de amor, ou medo insanável de perder o amor do cônjuge, seja pela libidinagem própria ou alheia, já não estáis mais seguros quanto à posse do coração, do esposo ou da esposa, desde quando a libidinagem entrou neste mundo. Tremeis, chorais e tornai-vos loucos de ciúmes, até assassinos, às vezes para vingar alguma traição, desesperados ou então abólicos e até dementes. Eis o que fizeste, Satanás, aos filhos de Deus. Estes que corrompeste teriam conhecido a alegria de ter filhos, sem sentir dor, a alegria de nascer, sem o medo de morrer. Mas agora estás vencido em uma mulher e por uma mulher. De agora em diante, quem a amar tornará a ser de Deus, superando as tuas tentações para poder imitar a sua pureza imaculada. De agora em diante, não mais podendo conceber sem dor, as mães a terão para seu conforto. De agora em diante, as esposas a terão por guia e os moribundos por mãe, sendo doce para eles morrer sobre aquele seio, que é um escudo contra ti, ó maldito, e proteção diante do julgamento de Deus. Maria, minha cara interlocutora, viste o nascimento do Filho da Virgem e o nascimento da Virgem no céu. Viste, pois, que para o sem culpa é desconhecido o castigo de dar a vida e também o sofrimento de dar-se a morte. Mas se a inocentíssima Mãe de Deus foi reservada a perfeição dos dons celestes, a todos que tivessem permanecido inocentes e filhos de Deus, teria sido possível gerar sem dor e morrer sem afã, por justiça de terem sabido unir-se e conceber sem luxúria. A sublime desforra de Deus sobre a vingança de Satanás foi a de elevar a perfeição a criatura dileta a uma superperfeição, capaz de anular ao menos nela toda lembrança de humanidade que fosse suscetível ao veneno de Satanás, e para a qual não de um casto abraço de homem, mas de um divino amplexo, que empalidece o espírito no êxtase de fogo, lhe teria vindo o Filho, a virgindade da Virgem. Vem, medita nesta virgindade profunda, que produz em quem a contempla vertigem de abismo. O que é a pobre virgindade forçada da mulher que por nenhum homem foi desposada é menos do que nada. O que é a virgindade
daquela que quer ser virgem para ser de Deus, mas sabe sê-la no corpo e não no espírito, no qual deixa entrar muitos pensamentos estranhos, acaricia e aceita as carícias de pensamentos humanos, isto já começa a ser uma máscara de virgindade, mas muito pouco. O que é a virgindade de uma enclausurada que vive só para Deus é muito, mas mesmo assim ainda não é uma virgindade perfeita, se comparada com a virgindade da minha mãe. Sempre existiu um enlace, até mesmo no mais santo, o enlace da origem entre o espírito e a culpa. Só o abismo desfaz, mas é como uma mulher separada do marido pela morte. Não restitui mais em si a virgindade total, como a virgindade dos nossos primeiros, antes do pecado. Uma cicatriz permanece e dói ao ser lembrada, e está sempre pronta para reabrir-se em ferida, como certas doenças que periodicamente voltam com seu vírus, ainda mais ativos. Na Virgem não fica esse sinal de um enlace dissolvido com a culpa. Sua alma apresenta-se bonita e intacta como quando estava na mente do Pai, e reúne em si todas as graças. É a Virgem, a única, a perfeita, a completa, foi assim pensada, gerada, querida, coroada. É eternamente a Virgem, o abismo da intocabilidade, da pureza, da graça que se perde no abismo do qual brotou em Deus intangibilidade, pureza e graça perfeitíssima. Aí está a desforra do Deus Trino e Uno. Contra suas criaturas profanas, ele ergue esta estrela de perfeição, contra a curiosidade doentia, que se esquiva, recompensado em poder amar somente a Deus, contra a ciência do mal, esta sublime ignorante. Nela não existe somente a ignorância do que é um amor aviltado, não há também somente a ignorância do amor que Deus havia dado aos esposos. E ainda mais, nela há a ignorância das concupiscências, herança do pecado. Nela somente a sabedoria gélida, mais incandescente do amor divino, fogo que protege do gelo a carne, para que se torne espelho transparente no altar onde um Deus desposa uma virgem, e não se avilta, porque sua perfeição abraça aquela, que como convém a sua esposa, só em um ponto é inferior ao esposo, sendo-lhe sujeita por ser mulher, mas é sem mancha como ele. Amém, Fiat.